Você já notou como o silêncio dos outros te desarma mais do que um ataque direto? E se eu te dissesse que isso não é fraqueza emocional, e sim uma falha na sua estrutura? Poucos suportam um vazio, menos ainda sabem transformá-lo em domínio invisível. Há um ponto na vida em que o barulho do mundo deixa de fazer sentido. As vozes soam iguais, as opiniões se repetem e você começa a perceber que nada daquilo te alimenta mais. Esse é o início do colapso, ou mesmo que todos sentem, mas quase ninguém suporta, porque o silêncio, quando chega, não avisa, ele apenas arranca de você tudo que era ruído e o que sobra é o que você realmente é. Esse vídeo não vai te oferecer um consolo, vai te arrancar as distrações que te mantêm dócil, porque a solitude que Maquiavel compreendia não era paz estratégica, era um laboratório dos que governam enquanto o resto se perde tentando ser ouvido. Você vai entender porque o isolamento é o teste final da mente forte, porque a ausência pode se tornar mais temida do que qualquer presença e porque, quando o mundo para de responder, é o sinal de que o poder começou a se reorganizar dentro de você. Não há mais volta depois desse ponto. O que o silêncio te mostrar não poderá ser desesquecido, e o que ele destruir jamais precisará ser reconstruído de novo. Respire, pois o jogo começa quando o som cessa, e a partir daqui, cada palavra será como uma lâmina afiada dentro da sua própria mente. Você sente quando o mundo para de te responder, as mensagens ficam sem resposta, os olhos desviam, a presença não é notada. Isso não é ausência social, é um colapso interno. É aí que o primeiro ruído aparece. Ele não vem de fora, vem da sua mente tentando sobreviver sem plateia. É o ego gritando enquanto afunda porque ninguém mais está olhando. Desde cedo, ensinaram você a ocupar espaços com barulho, risos altos, conselhos automáticos, distrações que parecem vida, mas são ruídos bem editados. A civilização criou o som como anestesia coletiva, e você, como muitos, aprendeu a confundir viver com não pensar. Mas há uma ruptura aqui, e ela começa quando você percebe que o silêncio não é ausência, é revelação. A maioria foge, você sente o chamado. Maquiavel, o homem que viu o jogo de cima, não falava de espiritualidade, de coisas bonitinhas. Ele falava de estratégia. Para ele, O príncipe sábio não deveria se expor ao tumulto das massas, não por medo, mas porque quem está no centro do barulho perde o controle do tabuleiro. o silêncio para Maquiavel era uma torre, e da torre se vê o caos como um mapa. Enquanto um homem comum se mistura para sentir pertencimento, o estrategista se retira para manter a visão. A solitude não o destrói, ela o posiciona, mas há um preço. O primeiro ruído que você ouve é o da sua dependência emocional se debatendo, é o som da carência sendo sufocada pela ausência de palmas, é o estalo da identidade que você construiu para os outros começando a ruir. Você chamava isso de solidão, mas não era, era abstinência. Abstinência de validação, de distrações e de elogios inúteis que só serviam como alimento que alimentava o seu ego como veneno disfarçado de mel. O primeiro ruído é um colapso, mas também é um ritual. É um momento em que você deixa de ser reativo e começa a observar. O silêncio começa a moldar sua presença e ele esculpe sua percepção como uma lâmina. Você não precisa mais preencher espaços, você se torna o vazio que os outros temem encarar. E quando você domina o silêncio, ele se torna a sua assinatura. O mundo ainda não percebeu, mas sua ausência já começou a gerar desconforto. No próximo capítulo, você vai entender por que o exílio voluntário é o primeiro ritual de domínio mental. Você achava que precisava de pessoas,
mas o que você precisava era ser visto, não por necessidade biológica, mas por um vício emocional, ser confirmado para existir. Quando você se retira, esse vício entra em crise. A mente tenta te arrastar de volta para o centro do barulho, ela inventa urgências, cria lembranças, reacende pessoas que já deveriam estar enterradas, mas tudo isso é abstinência. Você está passando pelo primeiro colapso, o ego implorando para continuar sendo alimentado. Esse é o exílio voluntário. Você se retira dos jogos que não domina, você se afasta das narrativas que te mantinham pequeno, você deixa de reagir. E o mundo interpreta isso como fraqueza, mas o que eles não sabem é que você está limpando o campo antes da guerra. Ao parar de ser visto, você começa a enxergar, sem aplausos, sem plateia. Você nota o quanto sua identidade era dependente do reflexo nos olhos dos outros, e isso é brutal, mas também é libertador, porque só quem sobrevive à invisibilidade está pronto para manipular o próprio valor. Nesse laboratório do exílio, tudo começa a mudar. Suas emoções começam a aparecer nuas, sem performance, seus impulsos ficam expostos, a verdade surge como um inseto sobre a luz forte, feia, mas impossível de ignorar. Você começa a entender que não é a solidão que machuca, é a retirada dos estímulos que anestesiavam sua fraqueza. E ao invés de fugir, você permanece, você observa, você sente, e você transforma cada vazio em lâmina. Esse é o ponto onde muitos voltam correndo, mas você fica, porque agora o exílio é sua fortaleza e a ausência sua tática de guerra. Quem fala demais revela o que ainda não domina. Quem observa em silêncio já começou a manipular o ambiente, e você começou a notar as pausas dos outros, os tiques nervosos, o olhar que desvia quando a verdade se aproxima. No silêncio, os gestos ganham voz, os olhos entregam, a respiração vacila e o corpo denuncia o que a fala tenta esconder. Você não está mais sozinho, está infiltrado. Maquiavel entenderia. O poder raramente está em quem comanda com gritos, está em quem permanece calado, mas obriga os outros a se explicarem. Observar em silêncio é como caçar sem se mover. Você escuta a floresta, sente a vibração do medo e espera o momento certo, não para reagir, mas para definir o cenário sem levantar suspeitas. O homem comum sente a necessidade de se expressar. Você, agora, sente prazer em não ser lido. Essa é a virada. Você deixou de pedir espaço, agora você toma o espaço sem precisar falar uma única palavra. Enquanto todos jogam o jogo da aparência, você estuda os padrões. Quem repete frases, quem busca aprovação, quem se denuncia pelo excesso. Você aprendeu a linguagem visível da fraqueza, e quem domina essa linguagem governa sem ser percebido. Você começou a ver, agora vai aprender o que fazer quando o mundo desaparecer da sua frente e só restar o silêncio e você. Existe um momento raro e perigoso ao mesmo tempo na jornada da solitude. Não é quando você sente falta das pessoas, é quando você deixa de sentir. As vozes ao redor perdem o volume, as mensagens não importam mais, a validação, antes desejada, agora parece primitiva. O mundo social começa a parecer infantil. Urgências que antes te dominavam agora parecem piadas mal ensaiadas, e você vê as máscaras de cada um e enxerga o vazio por detrás delas. Eu sei que esse momento não é bonito, porque ele é brutal. Você percebe que o jogo humano, amizades, seduções, bajulações e disputas é quase todo ruído teatral. Enquanto eles agem, reagem, se debatem para aparecer, você começa a ver que estar invisível é ter uma vantagem oculta. O silêncio já não te incomoda, e ele se tornou base, fortaleza e solo firme. Você não está mais em isolamento, você está em posição. A mente treinada no silêncio já não busca companhia, ela busca vantagem, e vantagem
não precisa ser notada para funcionar. Você escuta melhor, percebe mais rápido, reage menos, e cada não movimento seu parecerá uma ameaça. Você se tornou um ponto cego, e isso te protege muito mais que qualquer defesa. Você não está mais em exílio, agora está em comando. Enquanto eles se debatem para serem vistos, você aprendeu a se retirar e ser lembrado mesmo assim. Você não precisa estar presente para gerar impacto. Sua ausência bem calculada provoca mais do que a presença desesperada dos outros. Maquiavel compreendia esse poder. O governante sábio não reage, ele deixa que o vazio trabalhe por ele. Enquanto os outros mendigam atenção, você governa pela ausência, porque só quem entende a natureza da ausência sabe como usá-la como espada. O homem comum fala para se justificar, você silencia para se tornar enigma. Eles se explicam e você apenas some. E nesse desaparecimento cria uma presença que pesa. As pessoas começam a notar sua falta, e essa falta gera medo, desconforto e dúvida. Será que ele viu algo? Será que ele sabe mais? Será que ele está preparando algo? É assim que o trono invisível se ergue, não com autoridade explícita, mas com sugestão de poder absoluto que não precisa se provar. Você não é mais lido como fraco por se calar, você é interpretado como perigoso por não precisar se defender. E o mais letal, você começa a perceber que pode mover o jogo sem tocar nas peças. O silêncio já não é mais apenas uma defesa aqui. No próximo capítulo, você vai entender como ele se torna uma arma e como manipulá-los sem que percebam que estão sendo dominados. Há um momento em que o silêncio deixa de ser sobrevivência e se torna arma. Você não busca mais se esconder, você silencia para observar o outro se desmontar. Cada segundo em que você não reage, a mente dele tenta preencher o vazio. E nesse esforço ele se revela, e o silêncio é uma armadilha que não emite som, mas quem pisa sente o impacto. Enquanto ele fala, tenta agradar, busca entender o seu silêncio, você apenas coleta informações, mapeia medos, analisa contradições e estuda suas fraquezas. O poder do silêncio não está no desconforto que ele gera, ele não é passividade. É pressão invisível. A maioria não suporta. Eles confundem silêncio com rejeição, com desdém e com julgamento. E você aprendeu a usar isso, sem levantar a voz e sem tocar na ferida. Você apenas permanece calado no ponto certo. E eles desabam. Maquiavel entenderia. Governar é criar realidades sem anunciar intenções. E o silêncio, quando bem posicionado, obriga o outro a se explicar mesmo sem acusação, a recuar mesmo sem ameaça, a se entregar por medo do que você pode estar pensando. Você já não precisa dominar a conversa, você domina o clima, e quem domina o clima controla os instintos. Eles ainda acham que você está distante, mas logo vão descobrir que sua ausência foi um disfarce, porque você já se tornou outra coisa e ninguém percebeu ainda. Você já não sente mais falta, já não busca entender, você apenas observa o mundo, como quem olha de cima de uma torre. A distância que antes te machucava, agora te blinda. Maquiavel sabia. O governante que se mistura demais perde forma, é confundido com o povo e logo cobrado como igual e então devorado. Mas o estrategista que domina a distância se torna lenda, se torna símbolo. Você percebe isso quando sua presença já não é física, mas psicológica. As pessoas lembram de você mesmo quando você não está, pensam no que você faria ou reavaliam suas falas, tentam entender o silêncio que você deixou para trás. Você não é mais uma pessoa, você virou um enigma. E enigmas dominam pela ausência de explicações. Você já não precisa levantar a voz e marcar território, porque a distância se encarrega disso para você. Ela protege sua energia,
preserva sua aura e impõe uma hierarquia invisível. Você deixou de ser parte do barulho. Agora você é contraste. Enquanto eles se aproximam para competir, você se afasta para dominar. Você não quer mais multidão. Quer controle. E o controle nasce no silêncio da distância. A solitude te fez invisível, mas nesse último capítulo ela vai te coroar. Não como alguém que se esconde, mas como um trono que ninguém percebe que foi estabelecido até que seja tarde demais. Não foi fácil, porque o silêncio te esmagou antes de te elevar, o vazio te humilhou antes de te blindar, a ausência te expôs antes de te tornar impenetrável. Mas agora você vê, o que parecia abandono era depuração, o que parecia fraqueza era força. Você não precisa mais ser visto, você não precisa mais ser ouvido, porque o verdadeiro domínio começa quando sua simples presença muda o clima, mesmo que ninguém saiba explicar o porquê. Você se tornou uma sombra viva, você não compete, você contamina. A solitude que antes te corroía, agora é trono, lâmina e muralha. E quando o mundo tentar te puxar de volta para o barulho, você vai sorrir por dentro, sabendo que não precisa mais provar nada. Você não é o que grita, você é o que cala e observa o caos se autodestruir. E se você atravessou o silêncio e sentiu a transformação, marque sua presença invisível nos comentários com a seguinte frase: Ainda em silêncio, mas no comando. observe os outros que também escreveram e eles fazem parte do mesmo campo de mutação. Aqui não há multidão, há presença oculta. Se o silêncio já se tornou sua arma, o próximo passo é aprender a usar o desprezo como forma de respeito. Poucos entendem essa tática, menos ainda sabem aplicá-la sem se queimar. O vídeo já está na tela te observando. Se for um dos nossos, você saberá o que fazer.